Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, naquele formato, com tempos definidos para respostas e comentários. E o tema de hoje é a salvação depois da volta de Cristo. Espera aí. Depois que Cristo voltar, vai haver possibilidade de salvação? Exatamente essa é a pergunta. Depende da maneira como a gente entende os acontecimentos ligados ao fim, né? Por exemplo, aqueles irmãos e irmãs que entendem que Jesus vem para reinar ainda nesse mundo durante 1000 anos, haverá gente nascendo nesse tempo que precisa ser exposta à salvação. Ou quem nascer durante o milênio está tacitamente condenado ao inferno, ou já está automaticamente salvo para o céu. Não sei, né? Quem estiver vivo na volta de Cristo, vendo Jesus, não pode se converter, né? Para outras pessoas, a volta de Cristo determina o fim da nossa era e a inauguração do estado eterno, sem nenhuma chance de salvação. Ok, o que a Bíblia ensina? Baseado nas Santas Escrituras, o que eu devo crer, esperar e pregar? Isso é muito importante. E é nesse sentido que o Vejam Só pauta o tema, mais uma vez querendo esclarecer essa questão, a fim de que nós todos tenhamos forte convicção do que a Palavra de Deus ensina, para pautarmos a nossa vida de acordo com os seus sagrados ensinamentos. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, iniciamos mais essa edição do programa Vejam Só. E você pode ganhar o presente da Agrade votando na enquete. Participando das enquetes que você tem o seu nome inscrito para os sorteios que fazemos em todas as edições do programa. O endereço eletrônico para você achar a enquete e votar é o vejamsó.com.br. Os convidados de hoje são Pastor José Libério dos Santos, mais conhecido como Zé Libério, da Toca Comunidade Cristã. Esse é o nome da igreja que ele pastoreia. Tudo bem, Libério? Paz e graça. Tudo bem, Heber. Olha nós aqui outra vez. Olha nós aqui outra vez. Onde fica a Toca Comunidade Cristã? A TCC ela fica ali no Butantã, na rua Coronel Camisão 185, do ladinho da Praça Elis Regina, miolinho do Butantã, Vila Gomes. Agora presta atenção no horário do culto, presta atenção. Para você não esquecer, 17h31, que toda vez ele esquece, não sei o que acontece, tá chegando a idade, né? Qual que é o horário do culto, irmão? 17h31. 31. Se chegar às 17h30 está adiantado, 17h32 está atrasado. É bem simples. Fala sério, viu? É mole. Tá bom, seja bem-vindo. Obrigado, irmão. Prazer. Do outro lado, viajando para participar do programa mais uma vez, o pastor Marcos Samuel dos Santos, né? Ele é ministro da Igreja Batista Redenção, lá em Bragança Paulista, capital da linguiça. Seja bem-vindo, pastor Marcos. Paz e graça. Paz e graça. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma grande alegria poder participar do programa e contribuir para o aprendizado mútuo dos participantes e daqueles que estão assistindo a gente. Onde fica a Batista Redenção lá em Bragança? A Igreja Batista Redenção em Bragança Paulista fica na Avenida José Gomes da Rocha Leal, número 442, no centro de Bragança Paulista. Um ponto de referência fácil, fica em frente ao Bradesco, ao lado do cartório da cidade. Então você é nosso convidado para estar ali. Todos os domingos nós temos culto às 10 da manhã e às 18h30. Não é 31. Não é 31. Mas se chegar a 31, vai ser bem-vindo também, tá bom? Esse Zé Libério, eu vou contar uma história. Vamos ver a matéria que apresenta o tema e a gente volta com a opinião dos nossos convidados aqui no Vejam Só. Uma grande dúvida paira sobre a mente dos evangélicos. Bom, na verdade não apenas uma, mas muitas. Porém, é impossível falarmos de todas elas. Mas hoje iremos debater um assunto que coloca uma pulga atrás da orelha de todo cristão. Haverá oportunidade de salvação depois da segunda vinda de Cristo?
sempre que falamos da salvação, entramos em uma área muito difícil. Afinal de contas, a Bíblia afirma que as pessoas serão salvas pela graça. Logo, só quem pode dizer quem será salvo ou não é o próprio Deus. Porém, ao mesmo tempo, não podemos negligenciar as muitas informações que a Bíblia nos dá sobre o assunto, para podermos então basear os nossos estudos e opiniões. Só que essas orientações também sofrem pelas interpretações. Afinal de contas, não temos uma definição muito clara sobre isso. Temos, por exemplo, opiniões que afirmam que sim, haverá salvação depois da segunda vinda. Para outros, isso não irá acontecer. Vamos colocar essas duas ideias mais claramente. Primeiro, existe um grupo de teólogos que afirmam que por ocasião do arrebatamento, aqueles que ficarem e ainda não ouviram a palavra de Deus e por consequência ainda não creram, terão sim oportunidade de salvação. Oportunidade essa que, segundo esses teólogos, será negada àqueles que não creram no Evangelho, mesmo depois de ouvi-lo. Já que nessa oportunidade a igreja será arrebatada, aqueles que ouviram a mensagem de boas novas e não creram ficarão na terra, porém já condenados, sem a chance de salvação. Para um outro grupo de estudiosos, por ocasião da segunda vinda de Cristo, acontecerá o grande julgamento, quando todos os homens, povos e nações se apresentarão diante do trono de Deus e serão por ele julgados. Com isso, terminam também as oportunidades de salvação. Quando Cristo voltar, será o momento de julgar. Aqueles que não aceitaram não terão uma nova oportunidade de aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Olha, tema difícil de ser debatido. Mas aqui no Vejam Só, nunca fugimos da polêmica. Na verdade, até procuramos criar uma. E para resolver essa questão, vamos direto ouvir os nossos convidados. Heber, é com você aí no estúdio, um grande abraço e até a próxima. Pois muito bem, segundo as regras que regem o Vejam Só formato presidencial, o mais experiente dos debatedores começa o debate. No próximo bloco, cada um deles vai ter 3 minutos para responder a pergunta e mais 3 minutos para comentar a resposta obtida. Nesse bloco, eles vão explicar para nós agora qual é a posição que eles vão defender, porque a partir do próximo bloco, o tempo deles será definido e contado, né? Então, o mais experiente dos dois é o pastor Zé Libério, e é ele que vai começar. O senhor vai defender qual ponto de vista hoje no debate, pastor? Bom, de acordo com o que eu leio da Escritura, Jesus não deixou alternativa, não. Ele só vai voltar uma vez, e quando ele voltar, fechou a conta. Não tem segunda chance. Então, quem quiser se salvar, que aproveite agora. Esse é o ano aceitável do Senhor. Ou cálice para sempre. É agora. É só pegar o discurso de Pedro em Pentecostes, o próprio discurso de Jesus em Mateus 24, 25, depois é repetido em Marcos, capítulo 13, depois repetido em Lucas e tal. O dia do Senhor virá como um ladrão. Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3, olha, presta atenção, que isso vem como um ladrão e se você não estiver atento, Paulo vai dizer a mesma coisa. Quer dizer, até onde eu estou lendo, aliás, hoje eu tirei um tempão para reler o Apocalipse todo e alguns trechos. Em nenhum momento eu encontrei, fui fazendo anotação, onde é que está esse negócio aqui? Em nenhum momento eu achei essa possibilidade. Ok. O pastor Zé Libério vai defender a ideia de que não haverá segunda chance após a volta de Cristo. E o pastor Marcos Samuel dos Santos, da Igreja Batista Redenção? Eu também, a partir do que eu leio nas Escrituras, eu entendo que sim, haverá oportunidade, porque a volta do Senhor Jesus, ela coloca fim a um momento, a essa dispensação que nós chamamos de era da igreja, mas ele não coloca fim na história. A volta dele inaugura um outro período da história, que nós entendemos e chamamos, a própria Bíblia chama de milênio. E ao longo desses 1000 anos em que Cristo vai reinar aqui, muitas pessoas vão nascer.
E essas pessoas precisam da oportunidade, sim, da salvação. Mas eu gostaria que ficasse claro para as pessoas que estão nos assistindo que nós nunca chamamos isso de segunda chance. Nós chamamos isso de oportunidade, uma oportunidade única. Quando o Senhor Jesus volta aqui, se Ele voltasse aqui hoje, as pessoas que tiveram a oportunidade de decidir neste momento aqui e não decidiram, elas não recebem oportunidade. A oportunidade delas foi desperdiçada. Mas aquelas que vão nascer futuramente, elas precisam sim de receber essa oportunidade. E isso é o que o milênio vai proporcionar. Por isso, talvez na construção, eu entendo, na construção bíblica, como ele apresenta, eu entendo que não há oportunidade para as pessoas que estão nessa dispensação com o retorno dele. Ele coloca fim a isso. Mateus capítulo 25, nós vemos que ele retorna e ele vai fazer o julgamento das nações. E quando ele faz esse julgamento das nações, ele separa então as ovelhas dos cabritos, e então os homens ímpios são mortos. Ali não tem mais o que fazer, e uma série de crentes adentram ao milênio, que está preparado desde a fundação do mundo. Ele fala, vinde, benditos meu Pai, entre para o reino que está preparado. As pessoas vão entrar, homens de carne e osso, mulheres de carne e osso, judeus e gentios. Eles vão se casar, eles vão repovoar a terra. E essas pessoas que estão nascendo não são crentes. Isso é tão fato que no final do livro de Apocalipse nós vemos uma rebelião contra o Senhor Jesus. E então ali seria a última rebelião da história. Por isso, a volta de Jesus a essa terra, em hipótese alguma, coloca fim a tudo que a existência humana, a história humana. Pelo contrário, ela é o início da parte final da história. Por isso haverá chance. Muito obrigado, pastor. E você aí de casa agora que vai se posicionar. Eu sei que você ainda não ouviu o debate. Vota na enquete agora, se inscreve para o sorteio. Depois você vai ouvir o debate e vai ou firmar a sua convicção ou mudar de opinião, né? Vamos lá. A pergunta que está lá no vejamsó.com.br é a seguinte. Depois da segunda vinda de Cristo, será o fim ou terá uma nova oportunidade de salvação? Primeira resposta. Sim, haverá oportunidade, já que só a igreja será arrebatada, né? Então, só a igreja que sai, o restante tem a chance de ser salvo, porque a história segue, né? Segunda resposta, será o fim. Cristo voltará para julgar e levar os salvos para a Nova Jerusalém. A hora que Cristo volta, acabou. O fim da história, início da eternidade. Terceira resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Tá vendo? Você pode votar no não sei, que é o que eu faço, né? E quem votar na enquete vai concorrer hoje ao brinde da Agrade, que está aqui, ó. Esse livro, Sacrifício, Vida Abundante, do pastor Jonatas Rodrigues, que é um companheiro nosso aqui do programa Vejam Só. É uma série de reflexões a respeito da espiritualidade, tá bom? Esse vai ser o presente da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade. Deixa eu ver se tem uma foto do pastor Jonatas. Tá aqui, ó. Ele é pastor da Igreja Maravilhas de Jesus, sede aqui de São Paulo, né? Só para você lembrar do pastor, tá bom? Agora, já que eu falei de lembrar, lembra da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Liga lá amanhã, agora não dá, mas amanhã você pode ligar no horário comercial e se informar a respeito dos cursos que a Agrade mantém, né? Tem uma série deles. O curso bíblico em todas as filiais, e em algumas você tem a análise bíblica. Por exemplo, eu estou dando análise bíblica do Antigo Testamento na sede, às terças-feiras, né? Tem em vários outros lugares também. O curso de escatologia, já que o assunto é esse aqui no programa. Tem o curso de teologia, propriamente dito, né? Tem também cursos novos, como o curso de canto, né? Quem gosta de música e quer aprender a cantar, a Agrade tem curso de canto. Tem curso de inglês, espanhol e alemão usando a Bíblia como texto. Tem o curso de gestão eclesiástica. Tem uma infinidade. Você vai ligar e vai se informar. Claro
dependendo de onde você mora, a filial perto de você não oferece os cursos todos, né? Então você vai se informar direitinho amanhã, é só ligar, tá? 0 operadora 11 3115 0819. 011, porque estamos em São Paulo, 3150819. A Grade Academia Teológica da Graça de Deus, tá bom? Pois muito bem. A partir do próximo bloco, o pastor Libério que vai começar fazendo a primeira pergunta dele ao pastor Marcos Samuel, que vai ter 3 minutos para responder, e depois o pastor Libério ter 3 minutos para comentar e vice-versa. Bom, chegou a hora de nós começarmos o nosso debate para valer, né? Estamos aqui com o pastor José Libério dos Santos, da Toca Comunidade Cristã, uma igreja voltada para o público estudantil, e ele está defendendo a ideia de que quando Cristo voltar, acabam-se todas as oportunidades de salvação. Ele vai fazer a primeira pergunta dele ao pastor Marcos Samuel dos Santos, da Igreja Batista Redenção. Irmão, falou que vai ser uma nova oportunidade, que vai estabelecer uma nova, se eu entendi errado, me corrija, dispensação. Um novo momento na história, só um termo que foi usado. Um novo momento Uma nova fase. Nova fase. E durante esse período, o evangelho continuará sendo pregado? Essa é a pergunta. É. Então, depois que Cristo volta, o evangelho vai continuar sendo pregado. 3 minutos. Sim, durante o período milenar, funciona da seguinte forma. Cristo volta, restabelece cumpre as profecias do Antigo Testamento, inaugurando essa nova etapa chamada milênio. Ao longo do milênio, todas as profecias relacionadas a Cristo no Antigo Testamento são cumpridas. O herdeiro de Davi senta no trono, posse da terra, tudo é feito ali. É ordenado que os judeus reconstruam um novo templo ali. E os judeus agora, durante todo esse período ali, a sede do governo de Cristo se encontra em Jerusalém. Cristo está reinando visivelmente diante das nações. Os salvos estão ali na terra, os salvos que voltaram com ele com o corpo glorificado e os salvos que entraram ao milênio fisicamente. Essas pessoas vão ter filhos, esses filhos são incrédulos e é apresentado para eles, sim, sem nenhuma dúvida, o que Cristo fez por eles. Salvação vem pela fé e a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então vou ensinar para ele, tá vendo ali o Senhor Jesus? Deixa eu contar para vocês o que ele fez. E vai ser pregado da mesma forma. O mesmo evangelho contando a mesma história. O Senhor Jesus, que você está vendo ali vivo, veio há 2000 anos atrás, morreu pelo pecado, cumpriu as coisas que ele prometeu e está aí. E as pessoas vão, sim, ter que responder a isso ou não. E não responder positivamente. Mas sim, a mensagem do evangelho continua sendo pregada, sem dúvida nenhuma. Respondido? Respondido. Ok. 3 minutos para os seus comentários, pastor Libério. Então, vai, de acordo com a visão do irmão, se eu estou entendendo direito, vai restabelecer o templo, os sacrifícios, todos os rituais israelitas, com Jesus, e ainda assim vai pregar o evangelho da graça. Se vai fazer isso, eu fico imaginando para que serão feitos os sacrifícios. Se os sacrifícios eram um tipo de anúncio daquele sacrifício que Cristo faria, uma vez que ele está ali. E aí, se a fé é uma coisa que eu posso ver, eu acho que deixa de ser fé. Ou eu estou viajando aqui? Que fé é convicção de que existe coisa que eu não vejo, eu acredito, ela está lá, e certeza de que, eu estou invertendo, né? Certeza de que tem coisas que eu não vejo e convicção de que vai acontecer aquilo que eu espero. Agora, se eu estou vendo, não é mais fé. Como é que vai se dar esse negócio? Para mim não faz muito sentido. Tá bom. Ainda tem tempo, quer? Não. Então tá. Vamos assim. Vamos lá. Vamos devagarzinho, vamos começar a entrar no assunto. Pastor Marcos Samuel, da Igreja Batista Redenção, lá em Bragança Paulista, agora é a vez dele. É ele que vai perguntar ao pastor Libério, do Toca Comunidade Cristã.
Posso comentar o que ele falou? Não. Não, sem tréplica. Essa é a crueldade desse formato, essa é a crueldade. Queria comentar justamente nessa questão da fé. E quem se diverte é ele, ó. Ele não me divirto nada. É ele que se diverte. Tudo bem, é que a gente escuta, a gente quer responder, mas talvez na próxima pergunta, se quiser fazer a mesma pergunta, seria muito legal. Isso. Mas tudo bem. A minha pergunta, pastor Libério, é a seguinte: qual é o versículo bíblico, qual é a base bíblica que o senhor pode apontar, cita para nós ou lê o versículo que mostra que a volta de Jesus encerra a oportunidade de salvação? Qual é o texto bíblico que mostra isso para nós? Rapaz, isso aí... 3 minutos. Isso aí é fácil. Porque essa pergunta me foi feita no meu concílio. Já vai fazer um tempão, não vou dizer quando foi isso. Entendeu? Mas foi engraçado, porque diante de tantas posições escatológicas, me perguntaram qual que era a minha, àquela altura. E como eu não tinha nenhuma, eu acho que ainda nem tenho, exatamente, não dá para me encaixotar numa coisa dessas aí, eu fiquei com as palavras de Jesus, a menos que eu esteja interpretando-a de maneira muito seca e literal. Mas quando Jesus está falando lá em Mateus capítulo 24, né, ele vai contando de como é que a situação seria depois do encantamento dos seus discípulos lá todos com... olha o templo, que não sei o que e tal. E aí Jesus vira e diz, olha, esse negócio vai ficar coisa em cima de coisa. Vai cair tudo. Aí os caras, mas quando vai ser isso, né? Essa era vai passar quando e tal e tal. E aí ele vai contando, dá toda a descrição, onde entra arrebatamento, aquela coisa toda. Mas eu me contento com o versículo 14 do Evangelho de Mateus, do capítulo 24. Né? Ele diz assim, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Até onde eu entendo, fim é fim. Não é assim? E aí será inaugurada uma nova etapa. Fim é fim. E ainda diz aqui que um pouquinho antes, né? Vai chegar gente que vai enganar, vai tentar enganar. Vai chegar gente que vai tentar levar outras pessoas para outros lugares, vai chegar gente que vai odiar os outros e os próprios cristãos, entre eles e entre os crentes. Isso tudo no capítulo 24. Que não condiz, essa situação de coisas não condiz com esse possível reino milenar que tantos defendem. Porque se diz do reino milenar, está dizendo lá sobre... um reino perfeito de Cristo, tá? Ué, então o reino perfeito de Cristo vai ter gente, por exemplo, nesse tempo muitos vão de se escandalizar e trair uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. Onde se levantar muitos falsos mestres e profetas que enganarão a muitos. E por te multiplicar a iniquidade, resfriar-se-á, eu estou usando aqui uma versão bem antiga, o amor da maior parte dos homens. Todavia, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, em testemunha a todas as nações. E aí chega o fim. Como chegou o seu tempo aí, né? Deu 5 segundos agora para acabar. Legal. É isso aí. Não esqueçam de acionar o alarme nos 20 segundos, tem um alarmezinho que não soou, né? Onde é que eu olho? Eu só escuto, vou escutar? Não, você pode olhar ali na TV ou naquela. Tá? Beleza. E quando soar o alarme é que falta 20 segundos para terminar. Pastor Marcos Samuel, seus comentários, que inclusive o senhor pode usar seus 3 minutos para falar sobre aquele outro assunto. Não vai dar tempo, mas se Deus permitir no programa eu respondo. Mas deixa eu responder essa pergunta aqui. O versículo que o irmão citou, Mateus capítulo 24, versículo 14, ele não pode ser tirado fora do contexto. Se for tirado fora do contexto, eu pego e dou sentido à palavra fim para o que eu quiser. Na verdade, começa no versículo 3, quando pergunta para Jesus, eles vão fazer 3 perguntas. Que sinais é da tua vinda? Quando serão essas coisas da destruição do templo? Que sinais haverá da tua vinda? E depois ele fala da consumação dos séculos. Jesus vai começar a explicar. Então, quais são os sinais da sua vinda? É a primeira coisa que ele vai começar a contar. Vede que ninguém vos engane, levantarão muitos messias, haverá guerra, rumores de guerra. Ele vai contando quais são os sinais, quais são os outdoors da história que vai mostrando que ele está vindo. E aí depois ele vai falar, o amor das pessoas vai se esfriar. Ele está falando do período tribulacional, um período limitado de 7 anos, a 70ª semana de Daniel.
E dentro desse contexto, em que haverá muita tribulação, haverá muita morte, haverá tragédia acontecendo no mundo inteiro, a ponto do amor das pessoas se esfriar, Jesus diz assim: então é neste período que o evangelho do reino vai ser pregado. Esse evangelho vai ser pregado justamente porque a igreja foi tirada, não está aqui. Alguém tem que estar pregando. E então virá o fim. Virá o fim do quê? Deste período. Desse período aqui. A volta dele encerra esse período. Mas não pode ser o fim de todas as coisas, pastor Libério, porque se nós continuarmos aqui na própria sequência natural do texto, nós vamos chegar no capítulo 25. E no capítulo 25, ele volta... Ele separa, como eu mencionei na introdução do programa, ovelhas de cabritos, e logo depois fala assim: vinde, entrai no reino. Então ele está dizendo que não é o fim, tem alguma coisa depois. Entrem no reino, o versículo 34 do capítulo 25 diz assim: então o rei dirá aos que estarão à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse. Vocês agora vão receber o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Então, mas se é o fim, como é que eles vão receber o reino que foi preparado? Esse reino não é outro, sequer o mesmo reino que foi proposto em Daniel. Daniel capítulo 7, Daniel recebe a sua visão e é dito assim: o reino deste mundo, aqui dessa terra, serão entregues aos santos do Altíssimo. Isso nunca aconteceu. Então veja, a volta de Jesus abre o cumprimento dessa série de eventos que vem pela frente. Então, o fim que o irmão menciona no capítulo 24 é o fim da tribulação. Tanto que no próprio contexto imediato fala assim no verso 13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo por quê? Se você perseverar durante os 7 anos de tribulação, você conhecendo o Salvador, ele vai voltar e você vai escapar dessa tribulação. Essa é a salvação que ele está propondo aqui. Ok. Muito bem. Primeira rodada terminada, vamos para a segunda. Pastor Libério, sua segunda pergunta. Quer dizer que o fim inaugura um novo começo. A partir desse ponto aí. Muito bem. A pergunta agora não seria a minha? Acho que é dele a pergunta, né? Estou achando... Está certo, não. A pergunta é dele. Eu fiz, 24. Ele deu a réplica. Seria a réplica. Está certo, tem razão. Calma ele lá. O pastor Libério fez a primeira pergunta, você respondeu e... Você me pediu a base bíblica, sou eu. Não, é ele. Sou eu mesmo, tem razão. Tem razão. É que a gente vai sim. Não, mas eu estou com o controle aqui. Beleza. Não, vamos lá. Então, voltando lá. Você diz aqui que é a tribulação e tal, porque a igreja foi retirada e tal, e tal, e tal. É interessante. Essa tribulação, ela acontece especificamente com relação àqueles que conhecem a Jesus. Você já ouviu falar de ISIS, né? Estado Islâmico, essa turma toda aí, né? Dá para chegar para aqueles caras lá e dizer para eles que os crentes lá daquelas bandas lá onde estão sofrendo na mão daquele Boko Haram, ISIS e tantos outros grupos terríveis que tem por aquelas bandas, que eles não estão passando pela grande tribulação? Por causa do nome de Cristo? Essa é a sua pergunta. Já que a tribulação ainda vai acontecer, será que aquilo lá que eles estão passando, então, não é tribulação? O irmão compreendeu a pergunta? Compreendi. 3 minutos. Sem dúvida nenhuma. Você que está em outro país nos assistindo e você está debaixo de perseguição, deixa eu deixar claro para você. Sim, isso recebe o nome de tribulação. Mas por mais dura e severa que seja a tribulação, qualquer pessoa hoje no mundo, qualquer crente esteja enfrentando, não chega aos pés do que está descrito aqui. Não é isso. Eu não nego que seja tribulação que eles estão passando. Mas não é o que ele diz aqui. Olha o que o texto vai dizer assim. Versículo 21 do próprio capítulo 24. Porque nesse tempo específico, haverá grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. Nem jamais haverá. Será que a maior perseguição que um crente pode estar passando hoje é a perseguição do ISIS ou nos países que estão aí? Porque isso não está acontecendo. A proporção que ele está dizendo aqui é uma perseguição de âmbito mundial. Não, versículo 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Olha, aqui no Brasil as pessoas estão se salvando, elas não estão nem preocupadas com isso daqui. Se isso que está acontecendo com Boko Haram, ISIS e outros lugares do mundo se aplica a isso daqui, então a tribulação é uma coisa só regional.
porque está passando por eles, mas as pessoas aqui no Brasil estão deitando e rolando, bebendo, pulando no carnaval, sem nenhum tipo de tribulação. Mas não parece que é o que o texto aponta aqui. O texto fala que, por amor aos escolhidos, aqueles dias seriam abreviados, um período de 7 anos. Ou melhor ainda dizendo, o grosso da perseguição aqui nos 3 anos e meio final da tribulação. É um abreviar. Agora, o texto fala que nunca isso ia acontecer mais. Seria uma perseguição que consumaria tudo. Versículo 24. E surgirão falsos cristos para enganar, se possível, os eleitos. Então, ele está nos avisando. Agora sim, pastor Libério, a perseguição existe, é real. Crentes na Coreia do Norte, em tantos lugares, amados nossos estão sendo perseguidos. Mas isso ainda não é a tribulação que o anticristo vai impor nesse mundo. Quando isso acontecer aqui, a tribulação desses dias não se compara com aqueles dias. Respondido? Sim. Pastor Libério, seus comentários. Eu tenho severas dificuldades de encarar dessa forma, porque alguns vão dizer que nessa confusão toda que está embutido, por exemplo, a destruição de Jerusalém, e que foi um negócio assustadoramente terrível. E por conta desse evento, que é notório na história, como não imaginar o que as pessoas sofreram àquela altura como uma grande tribulação? E quando se diz nunca houve na história e tal, nem haverá. Podemos entender que naquele período, naquele momento, não havia como comparar. Não havia. E Jesus tinha o cuidado, até onde eu percebo, de usar uma linguagem que as pessoas pudessem entender ali no seu contexto imediato. Quando ele queria falar alguma coisa meio em código, ele chamava os caras no canto e explicava. Mas normalmente ele era bem objetivo. E aí eu fico até encabrunhado, porque eu sou muito ruim de geografia, então eu não sei fazer essas contas que ele faz. 7 anos disso, 3 anos e meio daquilo, 5 anos e 3 não sei do que e tal, 1.200 sei que, eu fico aqui pensando, a minha geografia é muito ruim para esse monte de número, porque realmente não encaixa algumas coisas com o que a gente vê na própria desenrolar da história chamada história da igreja, história do povo de Deus espalhado pela face da terra, até onde a gente chegou, né? Então a minha dificuldade é entender, é colocar essa questão tão veementemente de que haverá esse reinar de Cristo, eu vou falar sobre isso depois, nesse possível milênio, do jeito que é defendido. Alguma coisa vai acontecer aí, mas eu ainda não... Eu tenho umas dúvidas aí, depois eu vou perguntar. Quem sabe você pode me ajudar. Eu estou aqui para... Prazer, se Deus eu estou permite. disposto a mudar de opinião se alguém me mostrar na Bíblia que eu estou por fora. Eu não tenho problema com isso, não. Esse é o propósito do programa, né? Eu não tenho problema com isso, não, mas ainda não bateu aqui para mim. Vamos lá. Pastor Marcos Samuel, da Igreja Batista e Redenção. Sua segunda pergunta. Pelo que eu percebo, o pastor Libério, acho que não me corrija se estiver errado, não acredita que esteja num milênio posterior à vinda de Cristo. Então, nesse sentido, o irmão disse que as pessoas, então, têm que decidir agora e que, quando Jesus estiver voltando, elas não podem tomar essa decisão. Mas quando nós olhamos, por exemplo, Zacarias, capítulo 14, capítulo 12, fala de Jesus retornando à terra e fala que as pessoas que estão aqui, no caso especificamente os judeus, estão olhando aquele a quem traspassaram, mostrando, olha, nós somos inimigos. E o texto fala que há um arrependimento, há um choro de arrependimento e há uma salvação em massa ali. Aonde que está? Está em Zacarias. Zacarias, do capítulo 12 em diante, mas no capítulo 12 ele vai falar assim: e sobre a casa de Davi, versículo 10, derramarei o meu espírito de graça e suplicarão a mim a quem traspassaram. Elas estão sendo salvas no momento da volta de Jesus, exatamente naquele momento, não antes nem depois. Eles estão tendo uma oportunidade, eles escaparam. Por que está sendo dado esse privilégio para eles quando os outros não têm esse mesmo privilégio? E aí, uma conversão em massa, nós entramos no capítulo 13, e aí ele fala que, então,
todo Israel, né, 1/3 do Israel que sobrou vivo, me invocará o meu nome, e eu direi, esse é meu povo e o Senhor é o seu Deus. Então nós estamos falando de salvação, sim, na volta de Jesus, naquele exato momento ali. Como o irmão explica esse texto, se essas pessoas podem se converter nesse momento, se o irmão disse que não haverá chance? 3 minutos, pastor. Bom, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém para remover o pecado e a imundícia. Não é? Muito bem. E aqui vai dizer um monte de coisas, né? E vai falar sobre os profetas, essa coisa toda. Muito bem. Onde é que está exatamente? Quer dizer que você falou do choro aqui, eu estou procurando. Versículo 10. Versículo 10. Vamos ver aqui. Cadê esse versículo 10? 13 e 10 não tem. 12 e 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei do meu espírito de graça e súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e vão chorar como quem planteia o unigênito, chorarão por ele como quem chora amargamente pelo primogênito. Tá. Pranto é a mesma coisa que arrependimento? Eu não creio. É só continuar a leitura, vai chegar ali na conversão deles. Prantear é uma coisa, porque isso Jesus vai falar. Quando ele voltar, o Apocalipse vai falar sobre isso, Paulo menciona um pouquinho, mas o Apocalipse é mais claro. Quando ele volta, o que há é o pranto de desespero e de tristeza, da oportunidade perdida, e não da oportunidade que você vai conseguir. É diferente. É muito diferente. Olharam, pisamos na bola. Já era. Esse aqui é o negócio. Os reis da terra, os maiorais, eles vão olhar aquele que eles traspassaram e falar, puxa vida, o cara estava certo e a gente vai ficar de fora nessa história. Será que é a mesma coisa? Aí vai haver pranto. Aliás, Jesus vai acrescentar várias vezes. Nesse momento vai haver choro e ranger de dentes. Uma vez que, por exemplo, quando continua lá no Mateus 25, né, eu gosto das palavras de Jesus. Jesus foi muito específico com esse negócio. Ele chama de desatento aquele cara que está vivendo a vida numa boa, que não dá atenção. A festa já foi iniciada, o noivo já foi entregue. Só que a desatenção fez com que aquelas moças, donzelas, virgens, não sei o que lá, vacilassem com a preparação para o casamento em si. Resumo da ópera. Quando o noivo chega, pega metade delas de surpresa. E quando as pega de surpresa, elas simplesmente ficam de fora. O que Jesus alega ali? Acabou, minha filha. Você não vai entrar. E vai ter choro e ranger, vai ter pranto. Eles vão olhar, gente desatenta. Porque quando ele vier, virá como um ladrão. Ele não virá como... Vai tomar de assalto, ele não vai tomar... Assim, olha, gente, tá aí mais uma nova chance. Ok. Obrigado. Pastor Marcos Samuel, seus comentários. O problema, pastor Libera, é que o texto não diz isso. Aqui não é um choro de, pisamos na bola, que pena, ele voltou para nos destruir. É o contrário, exatamente o contrário. Se olharmos o versículo anterior, fala, naquele dia, Jesus fala, eu vou destruir as nações que vieram contra Jerusalém. Ele volta, pune as nações que estão perseguindo os judeus. E os judeus que estão clamando por salvação, pelo Messias, aí olha o que o texto fala, que coisa linda. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, não é sobre o mundo, só sobre eles, derramarei do meu espírito de graça. Então Deus derrama graça sobre eles, eles choram, falam, pisei na bola, agora vão ser destruídos. Não, de forma alguma. Espírito de graça aqui, o texto fala que a graça de Deus derramada sobre eles, eles olham e começam a chorar. Isso aqui é um choro de arrependimento. É um choro de falar, nós matamos, olha, é Ele. Ele que os nossos antepassados mataram, Ele é o verdadeiro Messias. Choro de profundo arrependimento aqui. Não tem como eles estarem chorando. Porque senão, choro por choro, então continua chorando. As nações já estão matando eles. Por que vão chorar quando Jesus está voltando também? É indiferente a eles. Vamos morrer, tanto faz se é por ele que está voltando pelas nações. Mas não é isso. O texto aqui fala de choro, fruto, resultado de um espírito de graça.
E eu não vejo pessoas chorando por um agir da graça, olhando e falando assim, Ih, pisei na bola, agora vou ser destruído. Não, é um choro de arrependimento, de um encontro com Ele. Se nós continuarmos a leitura, como eu falei, vai chegar no capítulo 13 e ele vai falar, e esse povo que estava chorando, no versículo 9, invocará o meu nome. Eles estão invocando, aqui é salvação. Não é choro de pisei na bola, é um choro de, meu Deus, e Jesus os abraça e os recebe. É salvação, sim. É isso que eu queria colocar. Em relação a... Ainda tenho tempo? Em relação ao que o irmão citou no Mateus 24, sobre os cálculos, deixa eu dizer que os cálculos não foram eu que criei. Eu sei que não, só estou brincando com você. Não estou botando essa culpa em você, não. O profeta Daniel que recebe essa revelação do anjo e diz para ele fazer a contagem desse jeito. E a última semana de Daniel precisa existir na história. E ela vai se cumprir. Eu creio que o que o anjo falou é suficiente para mim. Se tivesse meio versículo, eu acreditaria e abraçaria completamente isso aí. Não entra em contas que os homens fazem, mas se um anjo falou, para mim é suficiente. Então, essa última semana de Daniel tem que acontecer. E, em segundo lugar, quando o irmão falou assim, se Jesus quisesse falar meio em código, ele chamaria o pessoal à parte, é exatamente o que está acontecendo no capítulo 24. Se você olhar nos primeiros versos, vai dizer assim, mais tarde, Jesus, em particular, conversa com os discípulos. Não é um discurso público, é um discurso particular. Então, ele vai dar orientações para os seus discípulos que não se referem à humanidade toda, preparando eles, os judeus, para a tribulação que viria. Vocês vão ser entregues, matarão vocês, é vocês. Não é as nações, é eles. Então, nesse sentido, o plano de Deus ali se aplicava, no contexto da tribulação, especificamente ao que ia acontecer dentro da tribulação com os judeus. Por isso não se aplica ao Boko Haram, ISIS e tudo mais hoje em dia, embora seja uma tribulação real, eu acredito nisso. Muito bem. Nós já fizemos 2 perguntas, cada um deles, né? E responderam e comentaram. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho viremos para o último bloco do Vejam Só. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Agora é o último bloco que nós teremos aqui entre o pastor Libério da Toca Comunidade Cristã e o pastor Marcos Samuel da Igreja Batista Redenção. Pastor Libério, sua terceira pergunta. Capricha, hein, que é o último bloco. Não, Marcos, eu quero dar a chance para ele poder falar. A questão que eu falei da fé, eu comentei da fé. A fé que você vê não é fé. Né? Como é que é isso? Se Jesus vai estar lá, como é que eu vou pregar o Evangelho se o Evangelho é basicamente a mensagem que deve ser aceita pela fé? Se Jesus vai estar lá. 3 minutos, senhor. Ok, obrigado por poder voltar nessa pergunta. Muitas pessoas ficam confusas em relação a isso. Não é muito difícil de entender. As pessoas que estão durante o milênio ali, elas não viram o que Jesus fez. Elas têm que acreditar também por fé. Então, o fato de ver Jesus vivo não significa que elas viram sacrifício na cruz. Então, isso requer fé. Ele fala, tá vendo aqui? Ele morreu por vocês. Ele ressuscitou. Não vi isso aí. Não viu? Não. Isso é o quê? Isso é fé. Quando eu vou para uma ceia do Senhor e nós participamos ali dos elementos do pão e do cálice, as pessoas não estão vendo Jesus morrer. É um símbolo que está sendo feito ali. E a partir desse símbolo que elas acreditam, Cristo morreu por mim, deu o seu corpo, derramou seu sangue. Estão vendo os elementos, mas não viram o ato. Então, elas colocam fé e falam, eu acredito que o meu Salvador fez isso por mim. A mesma coisa acontece quando o Ezequiel vai falar da reconstrução do templo e da volta de alguns sacrifícios. Os sacrifícios serão voltados, serão praticados, se não todos eles, alguns pelo menos, vão ser feitos como um sacrifício comemorativo, não sacrifício expiatório, porque Cristo já fez ali. Não faz nenhum sentido, seria uma abominação qualquer pessoa durante o período milenar falar, vim aqui sacrificar para perdão dos meus pecados. Mas, se o sacrifício ali for um memorial, uma celebração do que Cristo fez, sem problema nenhum. Embora eu não possa entender todos os contornos, como o irmão conversou, nós conversamos no intervalo, 2000 anos as pessoas já debatem a respeito dessas coisas, eu aceito por fé o que Deus está falando. E embora não consiga olhar todos os contornos, por causa da minha limitação, é como se isso estivesse com um véu diante de mim, mas alguma coisa eu posso observar. E algumas coisas ele fala de uma reconstrução do templo. Aliás, Daniel fala, inclusive, que durante o tempo da tribulação, o próprio anticristo vai permitir que os judeus voltem a sacrificar.
Então, não é estranho à Escritura, um período à nossa frente, o retorno de certos sacrifícios, que depois ele vai interromper na metade da semana, ajudando nas contas lá nos 3 anos e meio, ele interrompe o sacrifício e coloca a abominação que Jesus vai falar em Mateus capítulo 24. Por isso, também volto aí ligando todos os textos, o capítulo de Mateus 24 não pode ser referido à destruição de Jerusalém, porque só o holocausto, Jesus fala que a tribulação daqueles dias nunca teria algo igual. Tão grave foi. Ora, só o holocausto já foi pior do que a tribulação do ano 70. Então, o ano 70 não se amortizaria nisso. Mas a pergunta que o irmão fez é essa. Eles olham para o sacrifício do que Jesus fez no passado por fé. Vem Jesus lá, mas não viram o que ele fez. Os sacrifícios são sacrifícios não expiatórios, mas comemorativos. Obrigado, pastor. Seus comentários, pastor Libério. Eu tenho que admitir que isso para mim é um malabarismo teológico fenomenal. É muito inteligente, é muito interessante, mas quando eu olho para a Escritura eu não consigo ver nada disso. Eu me esforço. Essas afirmações que são categóricas, né? E aí volta de novo nessa questão milenial, que no milênio, isso aqui lá, vai acontecer isso, aquilo. E aí eu fui olhar o texto do milênio lá e diz que as pessoas reinarão com Cristo e serão seus sacerdotes. É engraçado. Então, hoje, eu não faço parte do reino de Cristo e não sou seu sacerdote, porque se eu não sou, o princípio da reforma o sacerdócio universal dos crentes caiu. Jogamos fora a briga do Lutero, do Calvino, daquela gangue toda por terra. Se só com a vinda de Jesus nesse possível milênio é que se instaurará o plano de Deus e o reino de Deus, então quando Jesus começa a pregar o reino de Deus é chegado entre vocês, isso também caiu, porque não faz sentido. E quando eu olho para 1 Pedro 2,9, fazendo alusão a Deuteronômio, de que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo eleito, raça, tal, escolhida para anunciar as maravilhas do Senhor, isso também caiu. Tudo isso que veio antes não serviu para nada, porque vai acontecer nesse tal de milênio, ou nós já estamos no milênio, como disse Pedro, para a gente não se preocupar, lá em 2 Pedro capítulo 3, relaxa com esse negócio do tempo, porque para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Paulo já falou sobre isso, o pessoal é que torce. O pessoal é que torce as coisas, como faz com o resto das Escrituras, né? Mas o lance é estar atento, porque aí Pedro afirma o que Paulo afirmou, o que Jesus afirmou. Fiquem atentos, porque a história será tomada de assalto e a história dos humanos, como nós conhecemos, acabará. E o Senhor virá e botará termo no negócio. Acabou. Se você se resolve agora, resolve. Se não resolveu, não resolve. Ah, mas Israel nessa parada aí? O Israel está tendo chance dele agora, como qualquer outro povo está tendo. Israel está tendo, até tem missões aos hebreus, aos judeus messiânicos e tal, como qualquer outro povo. Quando Mateus 24,14 fala do testemunho, todas as gentes, eu gosto de uma versão antiga, de 69, uma revisada da Almeida de 69, testemunha a todas as gentes, quer dizer, para não deixar ninguém de fora. E aí vem o fim. Então, não consigo fazer essa conexão com essa afirmação categórica. Porque se eu só vou ser sacerdote no milênio, eu não sou agora. Se eu não sou agora, caiu um dos princípios da reforma do sacerdócio universal dos crentes. Obrigado, pastor. Pastor Marcos Samuel, sua terceira pergunta. Não pode comentar. Não. Mas também o senhor quer comentar tudo? Eu queria... Tudo é cruel isso aí. Depois de conversa pelo e-mail. Isso é cruel. Sabe por que é a regra? Até é bom o telespectador saber. Se a gente permitir tréplicas, a gente não sai da primeira pergunta. Isso é fato. Fica ali, né? Fica rodando, né? Fica rodando. Vai. Ok. Eu vou fazer uma pergunta rápida, quem sabe dê tempo de a gente caminhar mais. A pergunta não ofende, o problema é a resposta, okay. Manda abraço. Eu sei que o irmão, então, acredita que nós já estamos no milênio, ok? Isso. Que o milênio não é literal e que tudo aquilo que já foi dito, Satanás está preso,
não está mais enganando as nações hoje em dia. E aí o pessoal do Boko Haram lá, do ISIS, também tem que entender que o que está acontecendo não tem nada a ver com Satanás, que é só maldade dos seres humanos. Tudo isso aí que está acontecendo. Minha pergunta, simples e direta, é o seguinte: por que o milênio não pode ser literal? 3 minutos, Boa pastor. pergunta. Não, ele pode ser literal. Não tem problema nenhum com isso. Como eu disse, eu estaria muito satisfeito se alguém conseguisse me demonstrar o contrário. O problema é quando aqueles que creem no milênio dizem assim, não, o milênio só pode ser literal. Esse que é o problema. Então ele pode ser literal, na posição do irmão. Na verdade, como eu estava conversando aqui, não existe quem resolveu essa questão nos últimos 2000 anos. Você conhece alguém? Não. Não existe. Então, nesse aspecto, quando eu olho para o que está acontecendo, o que tem acontecido, quando você lê a história da igreja, rapaz, parece um negócio que, aquela velha historinha, né? Você que estudou história sabe disso, parece que a história se repete. Tempos de calmaria, tempos de tribulação, tempos de calmaria, tempos de ascensão de um grupo religioso, no caso os que seguem Jesus, e aí os caras descem o cacete em todo mundo, acaba com a raça de todo mundo, em nome de Deus, depois vem um avivamento, aí tem um momento de arrependimento e volta de novo, e na verdade esse amarrar de Satanás, ele já está amarrado. Jesus falou, quem é que vai entrar na casa do valente sem amarrar o cara? Já amarrei o cara. Os crentes ficam aí, está amarrado, está amarrado. O cara já está amarrado, ele não tem o poder que ele acha que tem. Ao nome de Jesus ele cai duro lá, não tem esse negócio. Né? Ele já está amarrado. E aí, associado isso à obstinação humana para ser independente do Criador, ela é capaz de provocar coisas terríveis aos seres humanos. E aí ainda joga a culpa no capeta. Não vou defender o capeta não, mas tem coisa que ele não tem culpa. Somos nós que somos capazes de fazer tais coisas, abominações indescritíveis. Só que a gente é muito malandro para admitir isso, né? Só olhar as gravações dessa semana aí que a gente vai ver que a gente falou, mas não falou, não foi bem isso que eu falei. A gente faz, como disse um jornalista hoje de manhã, eu estava vendo no jornal, faz cambalhota com as palavras para poder distorcer aquilo que a gente acabou de dizer. Então tem que tomar cuidado com isso, na minha opinião. Não estou dizendo que é isso que o irmão está fazendo, não, por favor. Né? Mas o milênio pode ser, sim. Pode ser literal. Agora, por que não usar dessa premissa de Pedro e dizer, olha, gente, relaxem. 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia como 1000 anos. Então, o nosso ponto não é focar-se nesse milênio possível. O nosso ponto é andar em dignidade ao que nós somos chamados. Para o nosso sacerdócio, para a nossa tarefa de ajudar as nações e todos que nós encontrarmos, 1 Pedro 3,15, santificando Jesus no nosso coração e anunciando, né, a razão da esperança que nós temos. Pronto. Aí está resolvido o problema. Quando o Senhor voltar, Ele vai fazer essa catação aí e liberar. Aí daqui a Apocalipse, aquelas cenas todas, né? Acabou o tempo. Acabou. Tá vendo? Eu sinto a mesma coisa que você, viu? Não, tudo bem. 3 minutos. Quando Pedro fala que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos, por favor, nós precisamos entender, isso é para Deus, não para mim. Para Deus, 1 ano, 1000, 1 bilhão de anos é a mesma coisa. Para mim, não. Quando ele fala assim, vocês reinarão comigo 1000 anos, eu não posso olhar e falar assim, bom, é um dia. Eu não posso, porque para mim, 1000 anos não é um dia. Então, a conta de Deus não bate com a conta humana. Quando ele fala assim, vocês reinarão comigo durante 1000 anos, e num texto de 6 versículos, ele repete 5 vezes. É uma coisa muito, muito enfática. Satanás será preso por 1000 anos, vocês reinarão por 1000 anos, ele será selado durante 1000 anos para que não enganasse as nações, mas ele engana. Ele está enganando. O mesmo João que disse que Satanás seria colocado um selo para que ele não enganasse as nações durante 1000 anos, olha a história. Ele está enganando. Eu gosto de pensar assim, se Satanás está preso hoje, ele está preso no sistema da Lava Jato, está com tornozeleira, está solto em Bragança, ela está andando à vontade. É mais ou menos isso, mais ou menos olha, isso. Olha, deita e rola, gente. Boa comparação. Que prisão fantástica. O Satanás nunca pensou que a prisão seria uma coisa tão maravilhosa. Põe tornozeleira, passeia pela terra, faz o que quiser, mas não é isso. Quando ele falar que está preso, está preso. Essa foi a melhor. Ele não é como os juízes humanos. Quando prender Satanás, ele não pode enganar as nações. Se qualquer pessoa é enganada hoje, Satanás está solto, vive ativo e agindo.
A Bíblia nos diz que quando ele for preso, aí sim, a história muda aqui. O cenário é diferente, mas isso não aconteceu. E João não pode estar dizendo num período genérico, senão João seria um esquizofrênico. Pedro. Não, João em Apocalipse, quando fala, foi preso por 1000 anos, várias vezes, e depois fala, ele vai ser solto por um breve período de tempo. Ué, quando ele não quer ser específico, ele soube usar no linguajar humano, vai ser solto por pouco tempo e preso 1000 anos. 1000 anos, o tempo inteiro. Eu posso contar 1000 anos. Aliás, a contagem de 1000 anos só pode existir, o texto fala, até se completar 1000 anos. Completar é porque alguém está contando, não pode ser um período definido. Não pode estar contando desde lá. Quando o irmão citou lá que Jesus prendeu o valente, e então agora o valente está preso, olha, é claro que não é isso que Jesus estava falando, que ele está prendendo Satanás. O texto está dizendo assim, para libertar uma pessoa do império das trevas, eu preciso ser mais poderoso do que aquele que o aprisionou. Então, eu vou deter as forças dele para que eu possa agir. É só isso, mas ele continua ativo. Logo depois, Jesus vai falar, olha, Satanás, Pedro, pediu para cirandar vocês. Não, mas ele estava preso. Como pediu para cirandar? Pedro diz, o diabo está rodando ao redor de vocês. Como é que ele pode fazer isso se ele está preso? Paulo escreve e diz, o Deus desse século cega o entendimento das pessoas para que não vejam. Como ele pode fazer isso estando preso? É impossível. Por isso que eu falo, o milênio precisa ser literal, para que as coisas que foram prometidas sejam cumpridas. Não posso alegorizar aquilo que a Bíblia trata como sendo literal. Ok. Bem, nós não temos tempo para mais perguntas, mas temos tempo e vamos ouvir as respostas. Eu acho que foram respostas que foram dadas para o Zeca sobre o tema de hoje. Vamos ver. Com relação à salvação após a segunda vinda de Cristo, o senhor acredita que as pessoas poderão ser salvas depois que Cristo voltar? Eu creio que sim. Eu creio porque a palavra arrependimento, ela pode se surgir sim depois da vinda de Cristo. Eu não sei se vai ser a mesma maneira quando ele vir agora, a primeira vez, mas eu creio que a segunda, vai ter a segunda chance sim. Tem sim. A palavra do Senhor diz que Jesus vai voltar, né, para arrebatar, vai levar aqueles que estiverem preparados, né? Mas ele vai voltar outra vez para resgatar, né, aqueles que não se renderem ao anticristo, né? Então tem uma segunda oportunidade para alcançar a salvação, sim. Sim, haverá, que é o período milenial que você diz. Sim, haverá, sim, a oportunidade para alguns, né? Quem não deixar ser influenciado pelo inimigo que vai ser solto novamente, né? Olha, eu já tive alguns ensinamentos, entendeu? Que um pastor meu falou que a vinda de Jesus, né? As pessoas que terão salvação é somente os judeus, né? Que são os primeiros, né? Que foram os primeiros serão os últimos, né? E os últimos serão os primeiros. Então a nossa chance dos gentios é agora, né? De se converter, entendeu? Só que depois da vinda dele, entendeu? Ele passou que somente seria os judeus. Só que eu, entendeu? Também não tenho uma certeza. Um ensinamento assim, só que eu não posso afirmar algo que eu não... Amém? Foi coerente o menino. Foi. Mas foi o único que ficou meio do teu lado, né? Os outros todos... Não, mas é porque é uma tendência, né? É uma tendência, vamos dizer assim, da segunda metade aí do século XIX, né? Nem isso, mais ou menos. Mas tem uma coisa que a gente precisa destacar, muito importante. O GC é esse letreiro que a gente põe aí, né? Pode ser enganoso. Quando fala assim, haverá oportunidade de salvação depois da segunda vinda de Cristo, o próprio pastor Marcos Samuel, que disse que haverá, fez uma restrição muito séria. Preste atenção nisso. Haverá para quem nascer depois. Exatamente. Por exemplo, eu vou esperar Jesus voltar, já que vai ter a segunda vinda. Se eu vir... Me decido na hora. Vou dar uma de Tomé, né? Se eu vir, eu decido na hora. Não. Não caia nesse engano. Você que tem a oportunidade, decida hoje. O que nós estamos falando de segunda chance, como o pastor Heber falou do GC, é após a vinda dele, porque vocês vão nascer depois. Não se aplica a você que está nos vendo. Certo? Quem está vivo, quem está assistindo o programa hoje, não tem segunda chance. E se você perguntar para o pastor Libério, ninguém tem. Não tem, mas não fui eu que falei, foi Jesus. E ainda tem mais, fique esperto, porque você não sabe nem o dia nem a hora. Jesus falou aqui, Mateus 25, 13. Vigiem.
Ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Porque a hora que a porta fechar, fechou. Acabou. Bom. Não adianta chorar. E se você quiser conversar com os nossos convidados, eles estão à sua disposição para e-mails, com perguntas. Por favor, não vão... Que tenha passado o tempo, né, de ofensas. Oi? Deixa eu mandar um beijinho depois. Então manda um beijo. Onde é que eu olho? Vou olhar ali, né? Quero mandar um beijão lá para minha comunidade. Eu prometi para eles que eu ia fazer isso, então né? vai. Então a turma lá da Casa Toca, a Dani, a Jeane, a Giovana, o Johnny, a galera toda lá. Um beijão para vocês, viu? Gente boa. Precisa trazer essa molecada aqui para trocar uma ideia. Posso dar um recado rapidinho também? Pode. Muitas pessoas escrevem perguntando se eu vou até as igrejas para dar aula de escatologia. Se você organizar e me avisar com antecedência, eu vou. Nem sempre tenho agenda, mas será um prazer reunir a igreja e eu poder compartilhar com vocês aquilo que eu entendo sobre escatologia bíblica. Tá bom? Muito obrigado. Ótimo. E como é que se faz para entrar em contato com esses dois irmãos? Simples. Vai ao site vejamsó.com.br. Na aba Convidados, você localiza o contato deles e pode, portanto, fazer as suas agendas, tá bom? Vamos ver quem vai ganhar o livro da Agrade. A Elisângela, lá de Ilhéus, na Bahia. Lugar bonito, de história, tradição e literatura. A gente se encontra no próximo Vejam Só.